Senado vai avaliar a autonomia da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Senado deve analisar a medida provisória MP 1124/2022, que foi aprovado nesta terça-feira, 11, na Câmara dos Deputados, a proposição conceder independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, o órgão federal responsável por fiscalizar e aplicar a Lei Geral da Proteção de Dados da Lei 13709 de 2018. A MP foi publicada no Diário Oficial da União (DU) em 14 de junho. Quando passou a vigorar, precisa ser votada até o dia 24 de outubro para não perder a validade. A ANPD tem a função de editar normas e fiscalizar procedimentos para a proteção de dados pessoais, bem como aplicar sanções à Lei 13853 de 2019, deu prazo para que o Executivo avaliasse a conveniência de transformar a agência em autarquia, que foi feito pela PM 1124/2022. Na Câmara, o relator, deputado Jerônimo Joerge, do PP Rio Grande do Sul, rejeitou os 29 emendas de comissão que foram apresentadas e emitiu parecer favorável ao texto original da MP que, segundo o parlamentar, satisfatórios para promover os aperfeiçoamentos necessários na Lei Geral de Proteção de Dados. O relatório foi lido em plenário pelo deputado Acide Matos, PSD, Santa Catarina, Estrutura. A medida provisória cria, sim, aumento de despesas, um cargo comissionado para o diretor-presidente da ANPD, aloca os atuais servidores numa nova autarquia. O texto prevê outras mudanças estruturais, como regras para requisição de pessoal, transferência de patrimônio de pessoal e a previsão de um ato para regulamentar as transições da ANPD de órgão vinculado à presidência e à autarquia independente. Objetivo é evitar a descontinuidade administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Galera, eu queria aqui agradecer a todos os professores, né? O Luiz Fernando, o professor de Processo Civil que eu passei. Eu queria agradecer aqui o professor José Maria, de Direito Civil. Eu queria agradecer aqui o professor de Direito Penal, Pedron. E queria agradecer aqui o professor de Ciências Políticas, que me ajudaram a passar. Eu passei esse primeiro semestre. Eu quero agradecer também aí a coordenadora, né? A Maresca, o Rodrigo, né? Por ter me ajudado, ter me apoiado aí também. E eu quero agradecer a todos aqui. Né, gente, eu estou muito feliz de estar na Estácio, de estar realizando meu sonho, de estar fazendo direito, né? E eu vou continuar lá durante 5 anos. Eu passei esse primeiro semestre, para mim foram muito complicado, foi um desafio, mas eu passei. Foi um desafio para mim, né, galera? Foi um desafio, porque assim, eu comecei lá quase terminando o primeiro semestre, né? Eu tive 3 aulas de Ciências Políticas, eu tive 2 aulas praticamente de Direito Civil. Eu quero agradecer também o Marcos Aurélio, né? Que ele foi meu professor por um dia de Direito Civil, mas não era aula, era na segunda-feira com o José Maria, mas ele me ajudou muito com aquele trabalho que ele passou. Ele me ajudou bastante, então assim, eu lembrei praticamente do trabalho dele nas provas e também a explicação do professor José Maria, que me ajudou bastante na prova. Eu quero agradecer cada um deles, né? E eu estou feliz e eu quero continuar na Estácio. Eu consegui passar, né? E de estar realizando meu sonho aqui, de estar fazendo direito, não só, como outros também. Eu vou estar realizando meu sonho e agradecer em primeiro lugar a Deus, porque é Deus que está me levantando.
E é Deus que está me dando a vitória. Porque em primeiro lugar tem que ser Ele. Eu vou mandar um salve aí para os meninos que eu conheci aqui no bar, que estava jogando sinuca, né? E um deles falou que também estava fazendo direito. Eu mando salves aí para todo mundo, né? E que futuramente aí nós podemos trabalhar juntos, né? Que no futuro aí podemos trabalhar juntos. Tô mandando salve aí para todo mundo, né? E para os meus colegas da faculdade lá da Estácio também tô mandando salve, beleza, galera? E espero que vocês estejam gostando aí. Deixa um like e compartilha. Mando salve também para os pessoal que tá trabalhando lá, que tá inscrito no meu canal. Mando salve aí pro Franci, pro Márcio, pro Marcelo. Eu esqueci o nome da menina lá do atendimento, que ela conversa comigo, que tá inscrito. Mando salve para todo mundo lá da Estácio também. E para todos que ainda me seguem aí da Católica também, mando salve. O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições deste ano podem votar no segundo turno, mesmo que ainda não tenha justificado a ausência justificativa, precisa ser feita até dia 1º de dezembro para que o eleitor continue como título regularizado. Se não faz a justificativa do dia da eleição, pode usar o aplicativo título do sistema. Consultoria do Senado lança painel Orçamento Mulher para fortalecer a transparência. Consultoria Orçamento do Senado, CONORF, lançou nesta semana o painel Orçamento Mulher, que reúne a utilizar diariamente as despesas do Poder Executivo para política destinada a cidadãos. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Tecnologia com Informação da Casa, PRODASEM. De acordo com a ferramenta e as ações específicas das mulheres em 2022, representam 8,82% do orçamento efetivo do governo federal, descontados valores de financiamento da dívida e repartição da receita, são 233,5 bilhões, até um orçamento efetivo de 2,6 trilhões. Para Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos, consultora do Orçamento do Senado e participante da Rede Orçamento Mulher e painel fortalece a transparência dos gastos públicos. Ele avalia que a ferramenta pode subsidiar a atuação de gestores públicos, parlamentares e sociedade civil. Quando se abriu o orçamento da União, não se conseguia ter uma visão clara sobre o que estava sendo feito em prol das mulheres. A clareza nas várias linhas do trabalho do orçamento é extremamente importante para o governo e para as equipes de trabalho dentro dos próprios ministérios, que ficam insegurados de saber quanto vão dispor para tocar a política pública. É importante para o parlamentar, que pode sugerir emendas específicas para as mulheres, e saber que aquelas ações estão sendo executadas, e é importante para a sociedade, na hora de fazer a pressão por determinados interesses para as mulheres. A falta de números cabe obrigando as entidades a aceitar que o governo fala com o painel. A participação possa ser mais igual. A gente conversa ombro a ombro com o próprio governo, argumenta. Perfis dos gastos. As despesas autorizadas para 2022 são 1,5% menores do que a doação autorizada no ano passado, quando o orçamento mulher foi de 237,2 bilhões em 2021. As despesas planejadas para esse segmento representam 8,4% de um orçamento efetivo de 2,7 trilhões. O painel do Orçamento Mulher detalha os valores pagos pela União em políticas destinadas ao público feminino. Até setembro deste ano, o Poder Executivo desembolsou 174,2 bilhões, antes os 168,6 bilhões pagos até o mesmo mês do ano passado. A alta no volume de pagamento é de 3,32%.
O Ministério da Saúde é o órgão mais favorecido pelo orçamento da mulher. De acordo com o painel lançado pelo CONOFT, considera-se os 236,5 milhões de despesas planejadas para 2022. A pasta deve receber até o final do ano 94,5 bilhões, seguida do Ministério da Cidadania, 78,5 bilhões da Educação, 50,9 bilhões de Desenvolvimento Regional, 809,5 milhões. As operações oficiais de crédito somam de 8 milhões de 2021. O mesmo órgão libera o ranking de repasse. O painel do orçamento da mulher adota a mesma metodologia elaborada pelo Executivo e para definir as políticas específicas para o público feminino. Das 79 ações adotadas pelo governo federal, 61 foram contempladas no orçamento deste ano. No ano passado, 77 programas foram beneficiados em 2022. Destaque para as seguintes ações: atenção à saúde para procedimentos em média alta complexidade, 56,8 bilhões. Benefício de prestação contínua, BPC, a pessoa com deficiência da renda mensal vitalícia, RMV, por invalidez, 41,2 bilhões. Complementação da União, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, 33,4 bilhões. Benefício de prestação continuada, BPC. A pessoa idosa de renda mensal vitalícia, RMV, por idade, 33,3 bilhões. E piso de atenção primária à saúde, 22,4 bilhões. Consultoria de orçamento Rita de Cássia observa que a maior parte das ações definidas pelo Executivo como política para as mulheres se referem às despesas obrigatórias previstas na legislação. Caso do BPC e da complementação do Fundeb, que não são ações orientadas especificamente para o público feminino, a gente olha para esses valores e a primeira conclusão de que mais de 90% dos recursos são de benefícios obrigatórios previstos na legislação, como o BPC. Não tem nada em especial para as mulheres, só está colocado porque, estatisticamente, as mulheres são as maiores beneficiadas quando se paga os 10% restante, que não são despesas obrigatórias, como os programas de combate à violência doméstica. Aí é uma tragédia, houve uma redução drástica desde 2021, afirma. O Senado deve avaliar a MP que prorroga os contratos temporários do IBGE. O Senado deve analisar em breve a medida provisória 1125/2022, que prorroga por até 2 anos os contratos temporários de 393 analistas censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados desta terça-feira 11. A determinação da MP já vigorou desde 15 de junho, quando foi publicada no Diário Oficial da União. É preciso ser votada pelos senadores até 25 de outubro. O governo elegeu com coerência de circunstâncias excepcionais nos anos de 2022, a pandemia da Covid-19, 2021, falta de previsão de recursos orçamentários levaram o censo demográfico, originariamente previsto para meados de 2020, ser adiados por 2 oportunidades, postergado para ser iniciado em 2022, fato que levaria à extinção dos contratos temporários antes do término dos trabalhos relativos ao recessamento. O deputado Ronaldo Martins, republicano, Ceará, relator da matéria na Câmara, defendeu a aprovação da MP, argumentou que o censo demográfico é um instrumento fundamental para a compreensão do país por seus dirigentes e pela população. Ele lembrou que a realização da pesquisa foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal, STF, por meio da ação civil originárias ACO 3508. Segundo Martins, a decisão do Supremo deixou claro que o direito à informação basilar para que o poder público possa formular e
implementar a política pública, pois é por meio de dados, estudos que os governantes podem analisar a realidade do país. Pacheco pede cautela e responsabilidade no debate sobre pesquisas eleitorais. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 11, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu cautela e responsabilidade no debate sobre as pesquisas eleitorais. Ele disse que projetos da Câmara dos Deputados que buscam estabelecer regras para as pesquisas serão analisados pelo Senado, sem pressa e no devido processo legislativo. Considero que as pesquisas são importantes para o processo eleitoral. Elas têm um papel, examinam a intenção de voto, que não me parece razoável do projeto que eu li da Câmara dos Deputados. Estabelece que a simples diferença entre o que está na pesquisa e o resultado eleitoral possa constituir um crime com pena de 4 a 10 anos em um texto. Absolutamente inadequado, porque pune muito severamente o erro. Isso inapropriado sob todos os aspectos, inclusivos o aspecto jurídico, e precisa ter muita cautela, muita prudência, afirmou Pacheco, exaltando que qualquer proposta nesse sentido será analisado primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Na avaliação de Pacheco, o debate sobre as pesquisas eleitorais é preciso ser feito de forma inteligente e razoável. Não deve ser concluído antes do segundo turno das eleições, pois precisa ser analisado pelos parlamentares como responsabilidade legislativa para que se encontre a melhor solução. Não se pode punir institutos de pesquisa e os seus responsáveis simplesmente por uma apuração inexata, até porque os erros podem acontecer e pode haver sim uma diferenciação de uma pesquisa correta em uma quinta-feira, com um resultado diferente no domingo da eleição, acrescentou. O presidente do Senado também afirmou que não há previsões de quando será lido o requerimento de criação da chamada CPI das pesquisas, apresentado pelo senador Marcos Duval, Podemos Espírito Santo. Há outras CPIs prontas para serem instaladas, mas por ampla maioria no colégio de líderes, houve entendimento do Senado Federal de que não devíamos fazer a CPI nesse período eleitoral. Esse entendimento prevalece para toda e qualquer CPI, de todo modo que nós vamos precisar ultrapassar o período eleitoral para então, eventualmente, ser instaladas CPIs do CPI, qualquer que seja ela do Senado Federal, só depois das eleições, reafirmou Pacheco. Questionado sobre o segundo turno da eleição presidencial, Pacheco preferiu não declarar apoio a nenhum dos candidatos à presidência da República. Para ele, a inserção do presidente do Senado e do Congresso é importante para ajudar a acalmar o país após o resultado das urnas. Pacheco disse que o país passa por um momento de muito ódio, de muito acirramento, de muita divisão, e que o papel das instituições da segurança, toda a sociedade, de que o resultado do segundo turno será respeitado por todos, que o presidente eleito será empossado no dia 1º de janeiro de 2023, há um dia seguinte à eleição, que nós vamos precisar estar prontos para poder fazer prevalecer a democracia, declarou Pacheco, acrescentando que após a eleição será um período para a pacificação e união do país. Quanto ao relatório ainda não divulgou do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, o presidente do Senado disse que é importante que a divulgação seja feita de forma transparente. Todas as informações que eu tenho são da absoluta segurança das urnas eletrônicas. O resultado das urnas eletrônicas nas eleições
de primeiro turno é revelado de que não há fraude em urna eletrônica, que isso não tem o menor cabimento, nunca houve justa causa por isso, nunca houve base fática para poder sustentar isso. Eu espero que essa matéria esteja vencida e que a gente possa cuidar dos problemas reais do Brasil, afirmou o STF. Perguntas sobre as recentes propostas de parlamentares governistas para o aumento do número de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, Pacheco opinou que o momento não é adequado para esse tipo de discussão. Ele pediu prudência e responsabilidade no debate. Todas as propostas devem ser respeitadas, mas me estranha muito neste momento estar se discutindo um tema dessa natureza, ampliação da estrutura do Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso é até incoerente com a lógica dos que defendem a redução das competências do Supremo. Me parece um momento inadequado para essa discussão, avaliou a mesa do Senado. Questionado a respeito de suposta negociação sobre a futura eleição para a presidência do Senado e outros cargos de mesa da Casa em fevereiro de 2023, Pacheco voltou a afirmar que não pretende tratar disso durante o período eleitoral. Passa o período eleitoral da política partidária, aí é natural que se haja discussão sobre a recondução ou renovação das mesas do Senado e da Câmara. Vamos deixar isso para o momento oportuno. Isso é um exercício de vontade coletiva, não é um exercício de vontade individual. A discussão sobre as mesas vai ficar para depois das eleições. No momento oportuno, nós vamos fazer essa discussão. Ela é inevitável, mas definitivamente não é agora, pontuou.